Dentro, grabando. Já sei. Daqui a qualquer. Olá, boa tarde, obrigada por estarem aqui com o Michel de Freitas, que foi visto aqui como jovem relação, com o Luís Miguel Jardim, com a Associação muito incrível, o Filipe Ferraz, com o Amém, com as curtas que também que já fez, dentro da área, uma pessoa que estudou também a área do cinema, o André Muniz, que também está cá não só enquanto realizador, mas também para dar uma chega dentro da videografia, e o Javier Santos, para nos poder falar um pouco, ele que tem experiência dentro da produção de eventos dentro da área do cinema e também como membro, não é? Fundador do Shortcuts. Eu gostava de começar esta nossa conversa informal, para nós temos aqui estas cabeças para poder falar desta área, uma vez que é um assunto pertinente, mas numa altura em que a região autónoma da Madeira é cada vez mais procurada e desejada para poder desenvolver produções de cinema. E uma das primeiras coisas que eu gostava muito que pudéssemos falar tem a ver com os desafios da indústria. Quais é que são os mais comuns? Para vermos aqui se há alguma ligação nesses mesmos desafios. Vamos estar aqui a fazer não é a fazer uma rede de pesca, mas a tirar alguns fiozinhos, digamos assim. E eu gostava de começar, neste caso, com uma área importantíssima e que o Javier pode falar muito bem da sua experiência também, que é dentro do financiamento. Quando tu estás a fazer as tuas produções... Sim. Sim, como é que se pode encontrar o financiamento? Eu até posso falar de uma outra coisa que é mais fácil. Sim, porque, primeiro, na produção de eventos, o financiamento é uma coisa complicada, tão complicada como o financiamento para a criação de curtas ou de longas metragens. O primeiro passo é sempre ir às entidades públicas, não é? Porque é sempre um caminho que pode parecer, entre aspas, mais simples, porque há às vezes dotações de orçamento para esse tipo de atividades, e depois a questão dos privados, que aí é que também está um outro desafio, e aí é que a nossa experiência no Shortcut era um bocado dessa, que era ir aos privados e ir também ao público. E o Shortcut neste momento está parado, mas nos anos todos que teve no ativo, fui buscar financiamento sempre a privados, e era espaços, porque o Shortcut também era itinerante, os espaços onde nós fazíamos, tentávamos sempre que esses espaços ajudassem na produção dos eventos. Porque tinha custos, nós tínhamos o material próprio, tudo que era tela de projeção, que era caríssima, mesmo o projetor, que nós não fomos buscar um projetor daqueles mais simples, fomos buscar um projetor que tivesse a qualidade também de exibição dos trabalhos dos realizadores. Pronto, e até o ADO também era nosso, foi uma coisa que nós fomos conseguindo no início, não era assim, no início nós começámos com um projeto próprio que eu tinha, e mais o resto do material que nós fomos conseguindo com outros, e depois, lá está, indo buscar este financiamento foi que nos ajudou. Pronto, mas não é fácil, e falando aqui na região, não era fácil no início, nós fomos conseguindo, lá está, através de parcerias, e depois com apoios, principalmente a Câmara Municipal de Funchal, na altura que aconteceu isso, nós conseguimos apoios para isso. Mas depois tinha uma outra coisa por trás, que era os próprios realizadores. No Shortcut nós tínhamos jovens realizadores que estavam a começar a carreira, muitos deles, a maior parte do continente, e todos eles tinham dificuldades na produção. Nós tínhamos às vezes filmes com produção que custavam tipo 100 euros, e quando estávamos a falar 100 euros de produção era porque alguém já tinha uma câmara, a gravação foi feita na casa de alguém, aquilo daqueles 100 euros foi para comprar traços e pagar o almoço aos amigos que estavam ali como figurantes. Como tínhamos também já produções um bocadinho maiores, com orçamentos um bocadinho maiores, porque eram feitas no âmbito de projetos financiados por câmaras municipais ou outro tipo de entidades, mas havia sempre a dificuldade que, tanto num como no outro, basicamente, daqueles que não tinham orçamento, tinham dificuldade que não podiam pagar ninguém, mas aqueles também que já tinham um orçamento, lá, de 5 mil euros para produção e conseguiam fazer algo mais, também não tinham orçamento para pagar o seu próprio trabalho de edição, certas coisas que todos nós sabemos que está à volta disso. E isso aí é uma problemática que eu acho que
Pronto, para quem está a começar é difícil. Há financiamentos? Há. E há os financiamentos da DG Arts ou da Europa Criativa, há uma série de financiamentos aí que podem ser aproveitados. Por vezes não há o conhecimento técnico para preencher essas candidaturas e através do próprio conhecimento chegar lá a esses processos. Isto falando na produção, daquilo que nós que temos conhecimento dos realizadores que partilharam estas realidades. Na produção de eventos, lá está, temos uma Europa Criativa que apoia realmente, mas eventos de pequena escala não entram no programa. Se forem eventos em que, por exemplo, o Shortcuts é uma organização que existe em diversos países do mundo, não conseguia concorrer porque, lá está, não havia um evento único, havia de ser eventos isolados. E isso logo complicava o financiamento, porque não dava para financiar. E lá está, há coisas que dá para financiar, outras não. O festival é muito mais fácil de financiar nestes moldes, do Europa Criativa, mesmo através das DG Arts, mas o Shortcuts, que é a realidade que eu conheço melhor, havia muita dificuldade. E as outras cidades, em Portugal havia mais de 10 cidades que estavam no Shortcuts. Algumas, a maior parte delas, o financiamento era igual ao nosso, ou câmaras municipais, ou privados, principalmente privados. Só um exemplo dos Shortcuts que funcionava muito bem, mas era um outro nível, e cheguei a estar lá, e o André também chegou a estar lá, que era o Shortcuts Amsterdão, que aí tinha financiamento estatal, tinha financiamento da Academia de Cinema holandesa, conseguiam ter privados, montes de marcas, mas tinha uma dimensão com uma escala completamente diferente. E uma visibilidade do caralho. Uma visibilidade do caralho. Sim. O orçamento da promoção daquilo era... Os gajos tinham um dos membros dos júris deles, aquilo era organizado por portugueses. Era o gajo... Blade Runner. Sim, tinha isso no Blade Runner. Mas tinha outro também. Mas tinha outro gajo que foi o produtor do Shining, do Kubrick, que era... Sim, que era o cunhado do Kubrick, na verdade. E eles tinham como um dos membros da equipa de júri e que ia todos os anos ao encontro anual deles, onde eles faziam a premiação e estava lá. Eu cheguei a ver, tu deves ter chegado também a ver. Mas o nível, nada a ver. Isso tem a ver também. Isto tem parte para mangas, mas eu vou continuar, que tem a ver também com aquilo que é a educação para o cinema e aquilo que, socialmente, como é que é visto o cinema em Holanda. Não tem nada a ver com Portugal. E então, se formos falar de França, as tendências. Aí tem muita coisa para conversar, mas há dificuldades, há financiamentos, existem, não vou dizer que não. Para quem está a começar não é fácil, muitas vezes as universidades ajudam, outras não. E para a produção de eventos, lá está, existe, por isso que estamos em Portugal, nos últimos anos tem aparecido, tem surgido vários eventos, de festivais, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, talvez, não sei se é dos mais recentes, mas que tem ganho muita notoriedade, o Fest em Espinho, que é um festival espetacular, que não é só um festival de cinema, mas há uma série de coisas a acontecer à volta, principalmente as masterclasses, formações, uma série de coisas muito, muito interessantes, e que eu aí acho que é o exemplo de produção, e eles conseguem por isso. Não há, eu já falei muita coisa, O Luís Miguel de Jardim, que já fez também algumas produções e algumas grandes produções portanto, como produtor, não é? Partilha aqui da mesma... Eu partilho inteiramente. Da mesma dor. Eu partilho inteiramente. E eu começo aqui por um exemplo. Eu penso que vocês conhecem o Gerardo Fernandes. O Gerardo é uma pessoa amiga e ainda antes desta produção do Star Wars, o Gerardo teve cá na Madeira, fizemos uma sessão ali no João dos Passos, eu, o João Augusto e o Gerardo, só para lhe mostrar o Cartas de Fora. Entretanto, quando acabou o Cartas de Fora, o Gerardo já sabia o orçamento que eu tinha disponível que teve na altura disponível para fazer o filme. E quando vi a ficha técnica, era Luís Miguel Jardim, João Augusto Abreu, Luís Miguel Jardim, João Augusto
frente. Assim, mais um gajo ao outro para disfarçar, e outra vez, e dizemos, e eles já dentro. E o Gerardo olha para mim e para o João e diz assim, fogo, mas vocês estão vivos, hein? Ou seja, só quem está dentro do cinema é que percebe minimamente que isto é uma arte excessivamente onerosa. Isto não é só agarrar numa câmera e carregar no rec. Pelo menos para mim as coisas não funcionam assim. Não. Se eu quero comprar, e nem sequer vou para o mundo das arras, nem vou para as redes. Se eu quero comprar, por exemplo, uma Sony FX9, anda à volta dos 15 mil euros. Bem, e isto não é, obviamente, com os financiamentos que temos, quer do governo, quer das câmaras municipais. E estamos a falar no corpo da FX9. Se quer comprar um FX6 da Sony, que são câmaras, obviamente, que são aceitas, por exemplo, pela Netflix, também, qualquer uma que aceite pela Netflix, a FX6 também. Se queremos comprar, eu, por exemplo, hoje encomendei à Color Photo uma Lite que é perto de 6 mil euros. O que é que isto quer dizer? E depois, dentro do cinema, e é pena que as pessoas não sabem, as pessoas estão fora disto, e que são os nossos órgãos decisores, não têm consciência, de que dentro do cinema há um conjunto de ecossistemas. Nós temos o som, que é excessivamente caro. Nós temos a iluminação, que é excessivamente caro. Temos a imagem. E só estamos a falar do material. Só que depois, eu, para editar, por exemplo, se eu quero editar em ProRes RAW, ou mesmo ProRes ou S-Log, que são ficheiros extremamente pesados, não é um computador que se compra na volta, são computadores que temos que mandar fazer. Por exemplo, o Cartas de Fora, na altura eu paguei à volta de 16 mil euros para montar aquele computador que só faz edição, não faz mais nada. Ora, juntando estes valores, eu tenho perfeita consciência que gastei muito do meu dinheiro. Obviamente também tive financiamentos. Mas uma parte substancial dos custos foram suportados por mim. E depois, o que é que sucede? Nós temos que pagar as equipas técnicas, porque todos aqueles que trabalharam comigo, para além do Luís Miguel Jardim e do João Gustavo Silva, nós tentamos ouvir caracterização, todas as pessoas foram pagas. O protagonista também, depois a figuração não, o elenco não foi pago, tirando o protagonista. Agora, isto acarreta, depois mais refeições e tudo isso, ciência, isto acarreta uma série de custos que realmente só quem está neste mundo é que tem consciência. Eu meti-me como é público num projeto, que é o projeto de Somos Guilherme, e não raras vezes acordo durante a noite, mas isto é verdade, e fico sem sono porque começo a pensar como é que vou arranjar tanto dinheiro. Já arranjei algumas e manifestamente pouco. Mas acha que os privados... Não, os privados... Acha que os privados oferecem uma resistência, estão abertos? Os privados podem atuar de uma forma simples, mas eu, por exemplo, não estou neste momento em condições, porque a minha associação não tem 3 anos, portanto, ainda não tenho o estatuto de atividade pública, portanto, nem posso incluir. E mesmo com o estatuto, para aquilo que eu quero fazer e que eu idealizei, que passa inclusive de uma aldeia fotográfica, e tenho os terrenos de borda à minha espera, precisa construir. O orçamento é um orçamento simpático, um orçamento bastante simpático. E agora a questão, que eu nem sequer me atrevo publicamente a dizer, senão pensam que eu sou um louco, mas aquilo que eu digo ao João é, em função do dinheiro que formos arranjando, depois, quando formos para arrancar com a fase da produção, a pré-produção está bastante avançada, mas quando avançarmos mesmo para a produção, de filmagem, provavelmente, aí talvez vai ser necessário fazer umas adaptaçõezinhas no argumento, porque eu ouvindo o Javier, que é produtor, é bom que se saiba e que se dê valor aos produtores. Eu sou um homem de trabalho. Isto é muito bonito. Eu também sou realizador, sou produtor, sou editor, sou guionista. Tudo muito lindo. Mas temos que respeitar, sobretudo, os produtores. As maiores dores de cabeça, quem as tem, é quem produz. Hollywood, por exemplo, defende produtor como aquele que faz acontecer. Aquele que faz efetivamente acontecer. Quem recebe o Oscar melhor filme. Quando o realizador vai lá, que também faz, é que está na produção daquilo.
E é importante que todos tenhamos consciência de duas coisas. Primeiro, a importância do produtor e, em segundo lugar, que o governo, as entidades públicas e até mesmo as entidades a nível europeu tenham consciência que realmente fazer cinema é caro. E digo as entidades comunitárias por uma razão. É porque isto agir, os 2030, esses fundos todos, havemos também de conseguir ir lá buscar algum, tenho andado dias e dias a analisar a legislação, fiz uma formação sobre isso. Mas depois aquilo é excessivamente complicado. Eu realmente tenho que pedir a alguém que me ajude naquilo. E depois, além de ser excessivamente complicado, é sempre uma incerteza. Porque eu, por exemplo, durante algum tempo fui jurista da minha formação de Direito, fui jurista da Jamonis. E eu lembro-me como é que eram os financiamentos para os chefes e tudo isso, em que a escola adiantava e depois haviam despesas que não eram elegíveis. E a escola tinha que suportar. Ora, a minha associação não tem muita margem de manobra para andar a adiantar dinheiro, à espera que depois seja classificado como elegível ou não. Portanto, esta coisa dos financiamentos realmente é preciso ter um pouco de cuidado. Andréia, tu que já tens umas quantas também lançadas curtas, e começaste com o Pop Six Studio, quer dizer, que isso foi algo muito bom e diria até inovador aqui na nossa região. Tu que fazes basicamente sem budgets, sem orçamentos, como é que tu conseguiste desenrascar? Ou seja, primeiro pareceste com o Pop Seco e as pessoas que tu reuniste dentro do Pop Seco Studio e depois para, quer dizer, auxiliar todos aqueles jovens realizadores sem orçamentos. Como é que foi que tu te desenrascaste com isso? Como é que foi tudo hoje? Bem, acho que agora, atualmente a Pop Sex Studio é uma empresa, é uma entidade que tem 11 meses. Diria que agora já não tem a mesma, não é bem visão, mas já não tem o mesmo propósito que teve o grupo de realizadores que começamos em 2017. Começamos a fazer documentários e curtas-metragens, começamos literalmente à procura de encontrar a nossa linguagem e contar histórias e aprender fazendo. Eu não tenho formação na área, as pessoas que integravam o grupo em 2017 também não tinham nenhuma formação na área. Alguns deles estavam na universidade a tirar algo semelhante a cinema, mas que não era cinema, era arte e multimédia, alguma coisa assim do género. E fomos de cabeça contando histórias através de documentários e curtas-metragens, e sim, o investimento era todo nosso. Não eram grandes produções, nada perto disso, mas investimos no nosso dinheiro e eu acho que, lá está, foi muito uma aposta que nós fizemos a ver se alguma coisa na altura pegava, sinceramente. E estou a ser o mais sincero possível, nós estávamos quase num exercício de criação constante. E depois enviávamos para festivais, gastávamos do nosso dinheiro para tentar ver se alguma coisa era de alguma forma notada por alguém que nos pudesse ajudar com mais meios, que nos pudesse ajudar de alguma forma a adquirir mais material, mais equipamento e tudo mais. O que é que acontece? Vejo que isto, na minha inocência, provavelmente, na altura, vejo que nada disto não é assim tão simples quanto aparentava, não é tão romântico assim como se vê, não é pelo mundo aí fora, e estando numa ilha também acresce ainda mais a dificuldade, mas nunca foi de todo um impedimento para pararmos de criar. E nunca é um impedimento para pararmos de criar. Nunca deve ser. Agora, é verdade é que hoje em dia, quando vêm projetos à mesa, eu trabalho muito com o meu irmão é guionista, e nas últimas produções que temos feito a nível cinematográfico é eu que tomo as rédeas da realização e eu fico mais na parte técnica, direção de fotografia e montagem também. Quando ele me fala que quer fazer mais um filme,
eu já demoro mais alguns segundos a lhe dar uma resposta, não é? Então vocês também estão na mesma situação aqui como o Luís, são basicamente duas pessoas que acabam por estar a fazer toda uma estrutura. Sim, nós somos, é assim, eu digo que sou mais da parte da direção de fotografia e da montagem, mas a verdade é que se for para passar cabo e para montar luz e etc, nós fazemos tudo isso porque tem que ser, não temos grandes equipas, nem nada que se pareça assim. Eu posso dar o exemplo do último trabalho que nós fizemos juntos, que foi a Febre do Cão Bravo. A Febre do Cão Bravo foi provavelmente o projeto mais complexo que nós tivemos. Envolveu algumas pessoas para integrarem a equipa, pedimos ajuda à Associação Fractal para nos ajudar na parte da produção, que isso era sempre uma coisa, lá está, que nós